O poder para transformar sua vida, de Rick Warren. 12 lições para obter uma vida próspera com Deus. Capítulo 1. O poder para transformar sua vida. O que você gostaria que mudasse em você? Gostaria de ser mais confiante, mais descontraído? Talvez quisesse ser mais expansivo, menos ansioso, menos medroso. A maioria das pessoas está bastante interessada em mudar porque percebe que sempre há em que melhorar. Por que não consigo mudar? Nos anos do meu pastorado, a principal pergunta que me fazem é: Rick, por que não consigo mudar? Quero mudar de verdade, mas não sei, ou não tenho forças. Frequentamos seminários e conferências em busca de uma cura indolor que transforme a nossa vida e nos modifique, dando-nos a autodisciplina instantaneamente. Ou então, começamos a fazer regime. Uma vez consegui fazer regime durante toda uma tarde. Matriculamos-nos em academias de ginástica para melhorar a saúde e nosso entusiasmo se fortalece cerca de 2 semanas. Depois voltamos à velha rotina de sempre. Não mudamos. Lemos livros de autoajuda, mas o problema é que eles dizem o que fazer, mas não dão o poder para tanto. Eles dizem coisas como: acabe com todos os seus antigos hábitos, seja positivo, não seja negativo. Mas como? Onde obter o poder para mudar? Como arrancar nossa vida do ponto morto? Como nos desvencilhar do molde em que nos encontramos? Eis as boas novas. O cristianismo oferece o poder de que precisamos. Você pode ter o poder da ressurreição. A palavra poder ocorre 57 vezes no Novo Testamento. Uma palavra utilizada em referência ao fato mais poderoso que já aconteceu. O evento que separou o D.C. do A.C. Esse acontecimento foi a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e o poder da ressurreição está à disposição para mudar a sua vida. A coisa mais importante na vida é conhecer Cristo e experimentar o poder de sua ressurreição. Paulo escreve: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Filipenses 3:10. Ainda em outra carta escreve: oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus. Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 20. Paulo utiliza a palavra grega para poder como dinamis, que é a raiz da nossa palavra dinamite. Portanto, ele está dizendo: Deus deseja dar-lhes o poder da dinamite em sua vida, o poder que pode mudar sua vida. Sim, o mesmo poder que levantou Jesus Cristo dos mortos há 2000 anos está à sua disposição agora mesmo para transformar a fraqueza de sua vida em força. Segundo a Bíblia, o poder da ressurreição é o poder que cancela o nosso passado, que vence nossos problemas e que transforma nossa personalidade. O poder de Deus cancelará nosso passado. Em primeiro lugar, o poder da ressurreição é o poder que cancela o nosso passado. Estou falando de fracassos, erros, pecados, arrependimentos. E quando digo cancelar, não me refiro à negação do passado como se nunca tivesse acontecido. A palavra cancelar significa eliminar, neutralizar, compensar alguma coisa. Você já chegou à metade de um projeto e desejou poder começar tudo de novo? Está pintando a sala de estar. Dá um passo para trás e observa a cor que parecia perfeita no mostruário. Contudo, a parede não parece perfeita. Gostaria de poder começar tudo de novo. Uma porção de pessoas sente o mesmo a respeito da vida. Cometi tantos erros. Gostaria de poder apagá-los e começar de novo. São fracassos, problemas, decisões erradas, todos sofrem por causa deles. Parece que algumas pessoas simplesmente não conseguem abandonar o que ficou para trás e assim deixam o passado limitar as suas oportunidades presentes. Vivem em um constante estado de arrependimento. Dizem continuamente: se não tivesse feito isso, ou se eu tivesse mudado.
sempre estão conjecturando, são atormentadas por lembranças dolorosas. Eu fracassei, vou pagar por isso o resto de minha vida. Deus diz que não é necessário carregar um fardo pesado de culpa, velhas feridas e lembranças de erros. Em Colossenses 2,14, lemos que Ele perdoou todos os nossos pecados e cancelou cada registro de dívida que tínhamos de pagar. Deus o fez ao permitir que Cristo fosse crucificado. Jesus Cristo conhece os erros que você cometeu, mas não veio para apagá-los, veio para desfazê-los. Não veio para condená-lo, mas para transformá-lo. É possível ter uma ficha limpa. É como a lousa mágica do meu filho. Se ele cometer um erro no desenho ou na figura, tudo o que tem a fazer é levantar a lâmina plástica que recobre a lousa para deixá-la limpa. Depois pode começar tudo de novo. A Bíblia diz que é isso que Deus faz com os erros que cometemos. Quando o busco, Ele limpa a lousa. Em Jeremias 31:34, Deus diz aos israelitas que nunca mais se lembrará dos seus pecados. Essa é uma das declarações mais espantosas da Bíblia. O Deus que fez o mundo esquece. Hoje, quando nos achegamos a Ele, admitimos nossos pecados e lhe pedimos perdão, Ele cancela nosso passado. Deus resolve esquecer nossos erros, nossas falhas, nossos fracassos. São boas novas. Mesmo que você morresse essa noite e se apresentasse diante de Deus no céu, poderia lhe perguntar a respeito de algum pecado que cometeu ontem e ele diria: que pecado? Ele cancelou o seu passado e o libertou para se preocupar com o presente. Por que Deus pode cancelar nosso passado? Agora, qual é o fundamento desse perdão? Quando Jesus morreu, uma de suas últimas declarações na cruz foi: está consumado. João 19:30. No grego, a palavra é uma só, tetelestai, cujo significado literal é totalmente pago, cancelado. Era a palavra que os comerciantes escreviam nas contas que eram pagas, quitadas. Era carimbada sobre um documento que continha uma sentença de prisão anulada. Jesus diz que foi isso que ele fez na cruz. Pagou totalmente cada pecado que você cometeu. Em Romanos 8:1 lemos: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus foi crucificado para que você pudesse parar de se crucificar. Ele foi flagelado por causa das suas aflições. São as boas novas. Agora a questão é: se Deus esquece um pecado no momento em que ele é confessado, você não acha que deveria esquecê-lo também? Por quanto tempo você pensa numa conta que já pagou? Eu me esqueço de minhas contas logo depois de pagá-las. Não me preocupo com a conta de luz do mês passado. Alguém disse que quando entregamos a Deus todos os nossos erros e fracassos, Ele os joga nas profundezas do oceano. Então coloca um aviso dizendo: proibido pescar. Ele não quer que continuemos dragando os nossos pecados. Paulo diz: Jesus, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Contudo, podemos anular o poder de Deus em nossa vida, deixando de crer que Ele verdadeiramente nos perdoou ou preferindo não conceder a nós mesmos o perdão. Deus tem o poder de cancelar nosso passado. O poder de Deus acabará com nossos problemas. O poder de Deus também é o poder para acabar com seus problemas. Todos têm problemas. Eles existem porque vivemos em um mundo caído. Se você pensa que não tem problemas, examine o seu pulso. As únicas pessoas sem problemas estão no cemitério. Nosso verdadeiro problema é a forma como que lidamos com os problemas. Inevitavelmente, tentamos resolvê-los com nosso próprio poder. Como saber se estamos tentando resolver todos os problemas com as próprias forças? Ficamos cansados o tempo todo. Um homem frustrado
com sua falta de poder para resolver os problemas, sintetizou sua frustração dizendo: estou doente e cansado de estar doente e cansado. É assim que nos sentimos quando tentamos resolver nossos problemas por conta própria. Deus quer que paremos de tentar e comecemos a confiar a Ele os nossos problemas. Conheci milhares de pessoas que sentiam que sua vida estava fora de controle. Elas me diziam: minha vida está fora de controle, sou vítima das circunstâncias, o que posso fazer? Não tenho meio de vencer. Exatamente quando penso que resolvi um problema, alguém me causa outro. Se você lhes perguntar como você se sente, e elas respondem: estou bem, apesar das circunstâncias. Bem, o que estão fazendo sob essas circunstâncias? Alguém disse que as circunstâncias são um colchão. Se você estiver em cima, pode descansar, mas se estiver embaixo, vai sufocar. Uma porção de pessoas está imersa nas próprias circunstâncias. Embora não possamos sempre controlá-las, podemos controlar a reação diante delas. Você poderia dizer: mas Rick, você não conhece todos os problemas que tenho. Estou passando por um momento difícil. Nesse caso, permita-me encorajá-lo a deixar de se ater aos seus problemas e passar a se concentrar nas promessas de Deus. Veja o que Paulo pergunta em Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele mesmo responde no versículo 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você sabe o que significa a palavra vencer? Vencedor é aquele que supera e assume o controle. Paulo diz que somos mais do que vencedores. A palavra grega explica que somos super vencedores e podemos ter uma vitória esmagadora. Quando colocamos a vida nas mãos de Deus e nos apoiamos no poder da ressurreição, nada pode nos devastar, nada pode nos engolir ou nos destruir. Essa é a mensagem da ressurreição e o âmago das boas novas. Não importa a situação, Deus pode invertê-la. Não importa a desesperança que a vida pareça oferecer, Deus produz esperança. O mesmo poder que capacitou Jesus Cristo a ressuscitar dos mortos permitirá que você transcenda seus problemas. Atos 4 registra a primeira oposição séria à pregação do Evangelho que os apóstolos faziam em Jerusalém. Quando as autoridades os ameaçavam, eles se reuniram e oraram. Observe por que motivos eles oraram. Não pediram ao Senhor que impedisse a oposição, mas que lhes desse ousadia sobrenatural para enfrentá-la. Atos 4:29. E Deus lhes deu. Atos 4:31. O poder da ressurreição nos permite cancelar o passado e vencer os problemas, mas não se resume a isso. O poder de Deus transformará nossa personalidade. O poder da ressurreição também nos ajuda a mudar de personalidade. O que você gostaria de mudar em você e como poderia fazê-lo? Veja de outro ângulo. O que seu cônjuge gostaria que mudasse em você? Talvez isso seja mais revelador. A esposa diz que seu marido é excessivamente temperamental, 90% emotivo e 10% racional. Em outra situação, certo dia, um marido procurou aconselhamento matrimonial e disse ao pastor que queria o divórcio. O pastor o fez lembrar-se de que havia prometido diante de Deus permanecer ao lado da esposa na alegria ou na dor. O homem disse: sim, mas ela dói bem mais do que eu imaginava. Como você completaria a frase: estou sempre atrasado? Estou sempre interrompendo um regime? Estou sempre trocando os pés pelas mãos? Estou sempre explodindo, deprimido, zangado? Tenho certeza de que você sabe muito bem quais traços de sua personalidade você transformaria se pudesse. Deus utiliza um processo. Deus utiliza um processo de 2 passos para nos transformar.
O primeiro passo será explicado em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando entregamos a vida a Cristo, esse é o ponto inicial da transformação. Não somos mais os mesmos. Começou uma nova vida, por isso a Bíblia chama esse processo de nascer de novo. Nascer de novo não significa ser reencarnado, mas simplesmente que temos oportunidade de começar de novo. Não é virar uma nova página, mas ter uma nova vida, um novo começo. É um recomeço com uma grande diferença. Agora temos nova natureza e o Espírito Santo habita em nós. Um conjunto de pilhas espirituais é incluído para fornecer o poder. Isso faz toda a diferença no mundo. Nascer de novo, assim como nascer pela primeira vez, é apenas o começo. Segue-se um processo permanente apresentado em Romanos 12:2. J.B. Phillips parafraseou o versículo assim: Não permitam que o mundo ao redor os force a se encaixar em seus moldes, mas deixem que Deus os recriem de maneira que seu temperamento seja completamente transformado. Assim vocês demonstrarão na prática que a vontade divina é boa, aceitável para Deus e perfeita. No capítulo a seguir, examinaremos mais especificamente como Deus nos ajuda a mudar e quais são as ferramentas que utiliza. Depois, veremos em detalhes como Ele nos transforma, produzindo em nós o fruto do Espírito, conforme apresentado em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Cada capítulo será dedicado a uma dessas qualidades de caráter. Quando o Espírito Santo controlar sua vida, produzirá 9 características positivas: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma pergunta: quantas pessoas com as quais você trabalha ou convive exibem essas qualidades? Quantas pessoas com as quais você trabalha ou convive citariam essas qualidades para descrevê-lo? O triste fato é que, em vez de amarmos aos outros, somos desagradáveis. Em vez de vivermos com alegria, sentimos-nos derrotados, deprimidos, desanimados. Em vez de experimentarmos a paz, sentimos-nos tensos e pressionados. Em vez de sermos pacientes, ficamos frustrados e irritados. Em vez de demonstrarmos benignidade, vivemos com a mentalidade de cada um por si. Em vez de sermos exemplos de bondade, geralmente não achamos nada de bom em nós mesmos. Em vez de sermos fiéis, negligenciamos os compromissos. Não raro, reagimos diante dos outros com ira ou ressentimento e não com mansidão. E ao invés de praticarmos o domínio próprio, vemos a vida desmoronar. Esses são os contrastes entre a pessoa que deixa o poder de Deus operar em sua vida e a que confia em Deus e a que confia em seu próprio poder. Contudo, devemos lembrar que o fruto do Espírito não é algo que nós possamos gerar, mas que Deus produz em nós quando lhes entregamos totalmente a vida. Não deixe para depois. Apenas uma coisa poderá impedi-lo de mudar e se transformar na pessoa que você e Deus querem que seja. Não é o diabo, não são outras pessoas, nem são as circunstâncias. É a procrastinação. Conheço muitas pessoas que estão se preparando para viver, mas nunca vivem. Estou querendo mudar, dizem, e tenho vontade de responder: que bom, mas quando você vai dar a partida? A procrastinação é fatal. Um dia desses, irei ao dentista. Um dia desses, farei aquela cirurgia. Um dia desses, passarei mais tempo com a família. Levarei a sério a vida cristã. Me tornarei mais atuante na igreja. Realizarei aquele sonho. Entrarei em forma. Um dia desses. Em geral, esse dia nunca chega. Por que passar mais uma noite com as rãs? Um dos meus filmes prediletos é Os 10 Mandamentos, com
Charlton Heston de pé, separando o Mar Vermelho para os israelitas atravessarem. Minha família se diverte com meu comportamento sempre que assisto a esse filme, porque nas semanas seguintes fico falando como Yul Brynner, que representou o farol no filme. Quando meus filhos me perguntam alguma coisa, respondo: assim seja escrito, assim seja feito. Um dos aspectos engraçados sobre os fatos relacionados ao êxodo dos israelitas do Egito são as 10 pragas que Deus enviou aos egípcios. Cada praga zombou de um deus egípcio diferente. Por exemplo, os egípcios adoravam piolhos, por isso Deus lhes enviou uma praga de piolhos para adorar. Depois houve a praga das rãs. A Bíblia diz que havia rãs por toda parte. Deve ter ficado uma bagunça. Tenho certeza que a senhora Faraó pressionou o marido para desistir e acabar com as rãs. Finalmente, o faraó chamou Moisés e disse: muito bem, Moisés, desisto. Então Moisés perguntou: quando você quer que eu acabe com as rãs? A resposta do faraó foi clássica. Ele disse: amanhã. Ele deveria estar louco. Por que alguém esperaria tanto tempo para acabar com as rãs? Há um famoso sermão baseado nesse texto chamado Mais uma Noite com as Rãs. Como você se sentiria ao passar mais uma noite com as rãs? Por que cargas d'água qualquer pessoa adiaria a oportunidade positiva? Era de se esperar que o faraó dissesse: acabe com as rãs agora mesmo. Entretanto, em vez disso, ele disse: amanhã. Fazemos isso o tempo todo. Protelamos, deixamos para depois as mudanças que sabemos ser boas para nós. Por quê? Talvez sejamos complacentes, talvez sejamos preguiçosos demais para mudar. Talvez sejamos ou estejamos com medo porque não sabemos o que essas mudanças implicarão. Talvez sejamos orgulhosos demais ou simplesmente obstinados. Seja qual for o motivo, protelamos. Os engenheiros espaciais da NASA contam que a maior parte do combustível utilizado para lançar um foguete é queimada nos primeiros segundos da partida. É preciso energia e impulso tremendos para fazer o foguete sair da plataforma de lançamento. Uma vez em movimento e dirigindo-se para a órbita, ele precisa de menos combustível e é mais fácil de controlar e direcionar, pois venceu a inércia. Uma coisa é dizer que Jesus Cristo pode cancelar seu passado, ajudá-lo a vencer os problemas que você está enfrentando agora e transformar sua personalidade. Mas outra coisa totalmente diferente é vencer a inércia e, de fato, deixá-lo começar a fazer isso agora. Embora você possa concordar com tudo o que eu digo, talvez ainda prefira esperar para deixar que Jesus o ajude um dia desses. Jesus Cristo tem o poder de fazer essas mudanças em sua vida agora. Ele lhe dá o poder para começar e para continuar. Ele lhe dará poder para se libertar dos grilhões da protelação. Se você não conseguiu abandonar o passado, Jesus Cristo oferece o perdão completo. Ele pode consertar sua vida. Você pode sentir-se um Humpty Dumpty, o ovo de Alice no País das Maravilhas que despencou do muro e ficou tão fragmentado que não podia consertá-lo. Mas nunca é tarde demais para começar tudo de novo. Você nunca será um fracasso enquanto não desistir. Talvez você esteja sobrecarregado pelos problemas. A ressurreição é um lembrete de que nenhuma situação é desesperadora. Relaxe, confie em Deus. Não é preciso se deixar levar pelas circunstâncias. Nenhum problema é grande demais para o Senhor. Ele continua agindo hoje como agiu no dia da ressurreição de Cristo. O que você está esperando? Pode dizer agora mesmo: Jesus Cristo, tome a minha vida. Tome o bom, o mal e o feio. Tome cada parte de mim. Abra seu coração ao amor de Jesus agora mesmo e deixe que o poder transformador da ressurreição transforme-se em realidade na sua vida.